Graças a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém, irmãos? Eu leio, a igreja acompanha. Amém? Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diga comigo: eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. De maneira, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Encurve a sua cabeça. Poderoso Deus, estamos diante da sua palavra. Está aqui o seu povo. Sou insuficiente, preciso de ti para falar a sua palavra. Me ajuda, Espírito Santo, e ajuda os meus irmãos, a sua igreja, a entendê-la. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, eu escrevi algumas coisas para refletirmos nesta noite, e eu desejo muito, eu não sei se você vai fazer, mas é um pedido meu. Se você puder, irmãos, leia ao terminar esse culto na sua casa, antes de dormir, leia o capítulo 8 de Romanos mais uma vez, versículo 1 ao 18, porque tem muita verdade aqui que não dá para se expressar em uma única pregação, tem muita coisa. Então às vezes a gente começa a falar, mas Deus quer falar mais com você. Aí o que você faz? Você torna a ler. Eu estava no culto da virada e o pastor Elias pregou uma mensagem no capítulo 29 do livro de Jó. Chegando em casa eu tornei a ler aquele capítulo, e Deus falou comigo mais ainda, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou comigo. Amém, queridos? Então são coisas que às vezes Deus quer falar com você, mas você não pode se limitar só ao que o pregador está falando. Por quê? Porque o pregador é limitado. Todo pregador é limitado. Por maior que ele seja, por melhor que ele seja, ele tem limites. Mas o Espírito Santo não tem limites. E ele é poderoso para falar com você, na tua necessidade, às vezes no seu particular. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Graças a Deus. Irmãos, esse texto, ele chama a minha atenção. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós não somos devedores à carne. Capítulo 8, versículo 12. De maneira, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Perceba que o apóstolo Paulo diz que nós não somos mais homens guiados pela carne. O que é ser guiado pela carne? Preste bem atenção, abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, e você vai entender o que é ser guiado pela carne. Capítulo 2, abre aí, eu quero que você leia comigo, só para você entender a mensagem. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados, ainda que estávamos vivos, estávamos mortos. Mortos para quem? Para Deus, para a sua vontade, para o seu querer. Em outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Para você entender, eu sei que aqui tem muito filho de crente,
Todos aqui são filhos de crente? Todos? Nasceram no berço evangélico? A irmã não? Eu dei uma desviada, tá? 2 anos de desvio, só apanhei de Satanás. É coisa horrível. A pessoa que não nasceu para Deus, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. O que é isso? Vem um pensamento na mente dele e ele faz. Algum amigo diz: ei, vamos lá no baile tal. Ele fala: mas amanhã eu vou trabalhar. O cara: você não vamos, rapaz. Ele vai. Mas vamos em tal lugar. Não, mas amanhã. Não, que amanhã o quê, meu irmão? Vamos, ele vai. Ele é levado por esse espírito. Ele não consegue fazer a sua vontade. Aliás, ele nem tem o poder de decidir. Ele é escravo deste principado. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Então, queridos, quando nós estávamos nas trevas, ou aqueles que estavam nas trevas, andávamos seguindo esse príncipe. Mas aí Deus nos vivificou, Deus nos deu vida. Em Romanos capítulo 8 diz, capítulo 8, versículo 5: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E ele ainda diz, versículo 8, capítulo 8 de Romanos: portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Isto é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque o apóstolo Paulo, ainda que ele disse, não somos mais escravos da carne, ele disse assim: nós precisamos agora pelo Espírito, que é o versículo 13, mortificar as obras do corpo, capítulo 8, versículo 13, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Então, ainda que eu e você não somos carnais, o que é ser carnal? Ter atitude de um homem sem Deus, ter alvo de um homem sem Deus, ter prazeres de homens sem Deus. Nós não somos mais esse tipo de pessoa. Nós fomos vivificados, o Espírito de Deus veio habitar em nós. Mas o apóstolo Paulo diz: mas precisamos mortificar as obras do corpo. E dentro dessa questão, queridos, eu venho fazer alguma pergunta. Por quê? Porque quando nós vamos começar algum projeto, a gente precisa sentar e estudar o projeto, fazer um plano. Dificilmente, irmãos, você vai alcançar algum alvo sem plano, sem projeto, sem estratégia. Amém, irmãos? Então você precisa ter plano, você precisa ter alvo e você precisa ter estratégia. É só um exemplo. Eu quero trocar de carro, então eu simplesmente vou lá na agência e troco. Eu tenho tanto dinheiro assim? Eu não tenho tanto dinheiro assim. Então o que eu vou fazer, irmão? Um plano. Eu preciso ter um alvo, eu preciso de um plano e eu preciso de uma estratégia. E se eu seguir aquele alvo, e se eu tiver planos e estratégia, possivelmente eu troque de carro. Sim ou não, irmãos? Sim, queridos. E o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Qual será o meu alvo para este ano de 2026? Qual será esse meu alvo? O apóstolo Paulo diz, no capítulo 8, que não somos devedores da carne, para vivermos segundo a carne, mas somos homens e mulheres espirituais, e devemos pelo Espírito mortificar a obra do corpo. Então eu devo fazer alvos espirituais, eu devo ter alvos espirituais, eu devo colocar para o ano de 2026 alvos espirituais, projetos espirituais. Eu devo inclinar para as coisas do Espírito, eu devo me inclinar para as coisas do Espírito. E para isso, irmão, eu preciso
pensar nisso, eu preciso colocar um plano e eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça. Capítulo 8, versículo 13 diz: é pelo Espírito que nós mortificamos a obra do corpo. Qual será a minha semeadura para o ano de 2026? O que eu vou semear? Qual será o meu alvo espiritual? Eu vou pensar no Espírito neste ano? Ou vou pensar como um homem carnal neste ano? Meu alvo será coisas materiais, coisas humanas, projetos humanos? Ou vou colocar alvos espirituais para buscar? Qual será a minha semeadura? Eu vou semear amizades ou vou ser indiferentes? Para que você entenda o que eu quero dizer, abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 6, vamos ler comigo, se você puder, versículo 2 a 10. Olha o que Paulo disse aos irmãos de Gálatas em capítulo 6, a partir do versículo 2. Paulo está falando de semeadura. Qual será a minha semeadura para o ano de 2026? Versículo 2 diz, de Gálatas 6: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Perceba que esse texto aqui foi lido por nossa irmã Diaconisa Isabel, no livro de Mateus, capítulo 6, aliás, capítulo 7, versículo 12, diz assim: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-os também, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei também. Irmãos, eu gosto de ser respeitado. Você gosta de ser respeitado? Então o que você deve fazer? Respeitar também. Eu não gosto que ninguém me roube. Então o que você deve fazer? Não roubar ninguém. Eu não gosto que ninguém minta para mim. Então o que você deve fazer? Não minta para ninguém. Esta é a lei de Deus, e esta é a lei tanto no Velho como no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, está falando a mesma coisa: levai as cargas uns dos outros, e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Qual será a minha semeadura para o ano de 2026? Qual será o meu alvo para o ano de 2026? Eu vou semear no Espírito ou vou semear na carne? E ele continua, versículo 3 de Gálatas 6: porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, não noutro. Esse dia eu dirijo moto, e eu estava pensando, se eu colocar uma placa aqui nas minhas costas, como eu estou dirigindo, irmãos, imagina se nós olhar para nós mesmos e começar a refletir nas nossas ações. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. Como foi as minhas ações do ano passado, e como serão as minhas ações para o ano de 2026? Eu preciso refletir nas minhas ações. Versículo 5: porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Versículo 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Queridos, perceba que o apóstolo Paulo está dizendo
que devemos semear no Espírito. Devemos não nos cansar de fazer o bem. E isso, irmão, nos faz refletir em pessoas bem-sucedidas. Em pessoas bem-sucedidas. Se eu quero ser bem-sucedido, eu devo procurar uma pessoa bem-sucedida e descobrir como que ele foi bem-sucedido. É assim ou não é, irmãos? É assim, irmãos. Quando nós começamos a procurar pessoas bem-sucedidas, na terra há inúmeras de pessoas assim. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas a Bíblia também conta de pessoas bem-sucedidas. E este é alguém conhecido por nós. E o nome dele é quem, irmãos? Jó. Abre a sua Bíblia comigo no capítulo 2, para que você entenda o que eu quero dizer. Irmãos, qual será o meu alvo? Para o ano de 2026, eu quero ser um cristão bem-sucedido. Para o ano de 2026, eu quero ter alvos espirituais. Para o ano de 2026, eu quero semear amizades, não indiferença. Eu quero semear amor. Eu quero semear paz. Eu quero semear bondade. Como eu posso ser alguém bem-sucedido? Capítulo 1 do livro de Jó. Olha como que a Bíblia revela a respeito de alguém bem-sucedido. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha como que a Bíblia começa falando dele. Este homem era sincero. Este homem era reto. Este homem era temente a Deus. Esse homem se desviava do mal. Amém? Então o homem bem-sucedido, Deus começa falando as suas qualidades, não as suas posses. Deus nunca começa falando o que você tem. Deus começa dizendo quem você é. Quem você é. Para você ser bem-sucedido, não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. E o que que o Jó era? Sincero. O que que ele era? Reto. O que que ele era? Temente a Deus. O que que ele era? Alguém que se desviava do mal. Aí começa a vir as bênçãos. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Diga comigo, filhos são bênçãos. Irmãos, filhos são bênçãos. E na ordem de importância, filho vem primeiro que riqueza. E depois começa, e era o seu gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 bois, muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era o maior do que todos no Oriente. Perceba, irmão, como que Deus enxerga o ser humano. Diga comigo, os meus bens estão em último lugar. Deus não começou falando que ele era rico. Começou falando que ele era rico? Não. Começou falando que ele era sincero. Começou falando que ele era reto. Começou falando que ele temia a Deus e que ele se desviava do mal. E depois começou falando das bênçãos. Quais são as primeiras bênçãos de alguém? Os filhos. E Deus lhe deu os filhos. Depois dos filhos falou dos bens materiais. Aí falou de bois, falou de tudo que ele tinha. O homem bem sucedido. Isso é interessante. Por quê? Porque este homem não era bem sucedido à toa. Não é só essas virtudes que fazia de Jó bem sucedido. Abra no capítulo 29 agora do livro de Jó. O que me fará bem sucedido? O que me trará prosperidade? O que fará com que Deus multiplique o que eu tenho? Tem pessoas, irmãos, que são sinceras. Tem pessoas que são retas. Tem pessoas que são tementes a Deus. Tem pessoas que se desviam do mal. Eu acredito que todos aqui têm essas qualidades. Acredito que todos aqui. Mas eu não sou rico. Eu acredito que ninguém aqui é rico ou é rico. Senão nós estaríamos congregando em outro lugar, não é assim? Estaríamos congregando em outro lugar. Mas qual que era o segredo da riqueza de Jó? E o capítulo 29 retrata muito bem o segredo da riqueza de Jó. E isso, irmão, se você começar a aplicar
na sua vida. Não é para você aplicar de uma vez. Vai semeando aos poucos e você vai ver se é verdade ou não é. Começa semeando aos poucos e você vai ver se dá resultado ou não. Olha o que diz aqui. Jó, irmãos, ele era alguém muito importante. O versículo 2 do capítulo 29, ele dizia assim: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Aí o versículo 7 ao 11 fala como Jó era importante. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça fazia pregar a minha cadeira. No passado, irmãos, os homens importantes iam para a entrada da cidade, amém? Porque é a entrada principal, é lá onde as pessoas passavam. E Jó está dizendo: havia uma cadeira pregada para mim, ou seja, cadeira cativa. Havia uma cadeira para mim lá. Essa cadeira é de Jó. Versículo 8: os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham de pé, os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se apegava ao seu paladar. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Amém? Jó era importante, sim ou não? Sim. Agora eu lhe faço uma pergunta: como Jó usava essa importância? Como Jó usava a sua autoridade? E como Jó usava a sua riqueza? Diga comigo: Jó não foi rico por acaso. Jó não foi rico por acaso. Não era só porque ele era temente a Deus, não era só porque ele era reto, não era só porque se desviava do mal, não é só porque ele era sincero, não, ele usava a sua importância para socorrer o próximo. Versículo 12, olha o que diz: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem socorresse. É todo rico que faz isso? É todo rico que faz isso, irmãos? É toda pessoa importante que faz isso? Não, mas Jó fazia. Usava a sua autoridade, a sua importância, a sua riqueza para livrar o miserável que clamava, para socorrer o órfão. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Preste bem atenção, irmãos. Aquele que está precisando de ajuda, ele carrega uma bênção de Deus. Todo aquele que está precisando de ajuda, carrega uma bênção de Deus. E quando você ajuda ele, a bênção de Deus vem sobre você. É o que está dizendo: a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. O proverbista diz: aquele que ajuda o pobre empresta para Deus. Jó não era rico por acaso. Jó fazia da sua posição de importância e da sua riqueza oportunidade de socorrer as pessoas. Versículo 14 de Jó 29: cobria-me com justiça, e ela me servia de vestido, como manto de diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Preste bem atenção, queridos. Eu estou precisando dar aula, e eu não aprendi ainda como começar a dar aula. E eu já pesquisei no YouTube e não achei um jeito ainda de eu conseguir entrar no mercado de professores, para você entender. Mas se alguém vier me ajudar, o que ele está sendo para mim? Olho para o cego. Olho para o cego.
Tem pessoas, irmãos, que não são cegas, mas ela não sabe o que fazer, precisa de ajuda. Aí você que sabe, tem gente que esconde o caminho, esconde. Eu apanhei para aprender, você que se vira. Quem já viu pessoas assim? Tá cheio, meu irmão. Quando você entra numa firma, você é ajudante, você não sabe de nada, você precisa de ajuda. A pessoa diz: se vira, meu querido, se vira. Mas tem gente que é olho para o cego, tem gente que é olho para aquele que é cego. Jó estava dizendo: eu era olho para o cego, eu era pé para os coxos, dos necessitados eu era pai. As causas que vinha na minha mão, com conhecimento inquiria com inteligência. Eu quebrava o queixo do perverso, eu tirava a presa do dente daquele que tomava como presa. Sabe o que Jó fazia, irmão? A vida de Jó era usar a sua influência e a sua riqueza para ajudar o próximo. Esta era uma grande razão da riqueza de Jó. Queridos, quando você começar a plantar no Espírito, como você começar a plantar da forma que Jesus quer que você plante, aquilo que você quer que os homens façam por você, você deve fazer por eles. Carregue a carga uns dos outros, e então você vai cumprir a lei de Cristo. Amados, que este ano de 2026 você possa colocar no teu coração: eu vou investir mais tempo em oração. Que este ano de 2026 você possa colocar no coração: eu vou investir mais tempo lendo as Escrituras. Eu vou me matricular num curso de teologia, nem que for online. Eu vou ler livros, nem que for um único livro. Eu vou jejuar. Eu vou procurar conhecer o meu irmão melhor. Pegue um bolo, compra lá aquele bolo Puma e um suco, ou faz um suco bem gostoso, enche uma garrafa, uma jarra, e diz: eu vou na casa da irmã tal hoje e vou comer esse bolo com ela. Vai lá, bata na porta: irmã, eu vim aqui te ver, trouxe esse bolo, trouxe esse suco, e vamos celebrar este momento de comunhão. Quem já fez isso, irmão? Eu já fiz. Não é porque sou pastor não, irmão, é porque é da hora, irmão. Chega na casa do irmão: pai do senhor, irmão, o que você está fazendo aqui? Nada. Trouxe esse bolo para nós comer e esse suco aqui para nós beber. Pode? Será que o irmão vai deixar você entrar? Com certeza. Coma o bolo, faça uma oração, se alegre e vai para a tua casa. E o irmão vai dizer assim: rapaz, fulano de tal é da hora. E é mesmo. Irmão, plante amizades, plante comunhão. Sabe qual era o diferencial da igreja primitiva? Eles estavam sempre juntos. A gente estamos juntos aqui no culto, ou não estamos? Mas a igreja primitiva não estava só junto no culto, eles estavam sempre juntos. Eles tinham comunhão constante, eles conversavam durante a semana, eles falavam, eles oravam, eles iam na casa um do outro, eles oravam na casa do outro, eles faziam companhia, eles estavam sempre unidos. E isso, irmão, se nós começarmos a semear, em breve nós colheremos. Você crê nisso, irmãos? Tome essa palavra e guarde ela no seu coração. Isso é o que eu tinha para falar, e o tempo não nos deixa avançar. Amém?